Paz, Deus abençoe a todos, abençoe a vida de cada um de vocês, viu? Inscrito no canal, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, a vida dos familiares de cada um de vocês. E eu agradeço a Deus mesmo pela vida de todos, e eu estou sempre procurando compartilhar com os irmãos algo para nossa edificação. Eu sei que faz parte, né, do YouTube, cada irmão coopera, cada irmão contribui com seu talento, com seu dom que Deus deu, né, com a graça do Senhor e o Espírito Santo nos guiando. E eu gosto muito, né, de buscar as coisas, de descobrir na leitura, no estudo da palavra, né, e é bom a gente estudar, mas orar e jejuar e pedir ao Senhor, né, que nos capacite, que nos oriente, para que a gente não seja enganados, né, meus irmãos? E isso a gente tem que se preocupar, porque Satanás, ele trabalha na área do engano, ele é um imitador, né? Ele imita as coisas, a obra de Deus, é parecido, mas não é a obra de Deus genuína, verdadeira, quando ele faz, porque ele é imitador. Ele é mentiroso, ele é pai da mentira, ele é do brigador. Então não vou ficar falando só para vocês a esse respeito, mas o intuito é da gente descobrindo cada dia mais, né, nos estudos, na leitura, na oração, no discernimento espiritual, pedindo ao Senhor. Então, portanto, é pouco tempo que eu quero estar aqui com vocês e para a gente compartilhar, né, tem uns irmãos teólogos aí e estudiosos da palavra do Senhor, que eu gosto muito dos meus irmãos, porque eu chamo de irmãos, porque são homens que defendem a volta do Senhor Jesus, são mulheres que defendem a volta do Senhor Jesus, são pessoas que glorificam o nome de Jesus e estão em plena consciência de que o Senhor está vivo, ressuscitou entre os mortos, e Ele é a nossa salvação, Ele é a nossa vida, né? O Senhor Jesus. Então, cada um tem uma linha teológica diferente, até vejo alguns debates, né, de alguns irmãos, e realmente confesso para vocês que a gente fica um pouco, não digo que dividido, mas cada um tem um raciocínio, uma linha de interpretação. Então tem muitos debates maravilhosos, a qual a gente aprende, porque é o que está nas escrituras também, né? Que o Senhor, Ele que levantou os homens, Ele levantou cada um com a sua responsabilidade para a edificação do corpo da igreja, tá bom? Então por que eu estou falando tudo isso? Porque não é só o fato da gente conhecer a Jesus, ou saber que Jesus tem todo o poder e toda a autoridade. É nós também ser participante também da autoridade e do poder de nosso Senhor Jesus Cristo, e o mundo está muito enganador, meus irmãos. Muitas pessoas enganando, muitas pessoas levando uma vida cristã, uma vida espiritual de qualquer jeito, de qualquer maneira. Eu não estou aqui falando para vocês que eu sou um teólogo, ou que eu compreendo ou sei tudo, não, muito pelo contrário, eu não sou um teólogo, eu não sou um pastor, mas eu tenho, assim como vocês, uma responsabilidade de compartilhar com meus irmãos e ser transparente de quem nós chamamos de irmãos e quem somos, sim. Eu defendo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, uma posição, né, com um caráter cristão, um caráter de Deus, um caráter que glorifique e honre o nome do Senhor, um princípio moral, desde quando o Senhor me chamou e chamou a cada um dos meus irmãos também, né? Chamou minhas irmãs, chamou meus irmãos para a salvação, para ter comunhão com o Senhor, para fazer diferente nesta terra, como a palavra da Escritura nos ensina. Por mais que tenha muitos debates, muitos ensinos, que eu poderia até citar aqui, de judeus com cristãos, cristãos com judeus, e o Islã, e outras religiões, e outros debates, mas o que nós devemos acreditar é que o Senhor Jesus para mim, né, e acredito, Ele é o Filho de Deus, é Ele que agora recebeu do Pai todo o poder, toda a autoridade, foi incumbido a Ele agora todo o juízo,
então eu não tenho dúvida disso. E como nós estamos em um canal, a gente, né, um canalzinho pequeno, só para a gente interagir, glorificar e exaltar o nome do Senhor, nós não devemos, né, fazer assim de qualquer jeito, mesmo que seja simples. Eu não quero fazer de qualquer jeito, de qualquer maneira, ou até mesmo falar coisas que não devem para os meus irmãos, e eu devo uma satisfação, porque a gente acaba se envolvendo, né? Por mais você, minha irmã, meu irmão, que tem um canal pequeno, que você que é um cristão, uma cristã, saiba que tudo vem a juízo um dia, tudo vem um dia. Se não vir agora nessa vida, vai vir na presença do Senhor. Creia nisso. O Senhor, ele não tem um culpado por inocente, e não tem um inocente por culpado, não. Ele é justo, tá bom? A graça, mas tem justiça, tá? Deus é amor, mas também é justiça. Não se esqueçam disso. Por isso que eu estou falando para vocês. Bom, enfim, então vocês compreenderam um pouquinho. Eu não sou nenhum teólogo, não sou pastor. Eu vou confessar, eu sou um diácono, um obreiro, sou um servo para servir na Igreja de Cristo, que somos nós, os nossos irmãos, né? Cooperar, ajudar no crescimento na graça do Senhor Jesus. Eu aprendo com meus irmãos e peço oração e oro também pelos meus irmãos, tá bom? Então, dito isso, eu tenho uma pergunta para fazer para nós a respeito às 7 igrejas do Apocalipse, né? Tem muitos estudos maravilhosos, inclusive também eu já vi bastante estudo, as 7 igrejas da Ásia Menor, não é verdade? Então, por que 7 igrejas? É um tema, assim, é uma pergunta só e é breve. Por que 7 igrejas, hein? Né? Se os irmãos aí souberem, os irmãos sei que sabem, os irmãos que estudam a palavra, né? Tem os canais maiores que os irmãos não podem. Eu não estou afrontando os irmãos, mas não pode perder tempo, né? Com simplesmente obreiro ou algo assim. Mas eu sei que para o Senhor Jesus não tem diferença alguma. E os grandes, eles são confundidos pelos pequenos, e os pequenos também são confundidos pelos grandes. O Senhor sabe como fazer, ele não divide a honra, o mérito dele com ninguém. Então, não há motivo para a gente ser soberbos e arrogantes, não é verdade? Ai de nós, tá bom? Mas enfim, por que 7 igrejas da Ásia Menor? Vamos lá. Olha bem, nós já ouvimos e nós sabemos que o livro do Apocalipse é um número simbólico, um número numérico, tem muita simbologia, tem muita numerologia, e assim eu estou falando isso porque, né, a gente vem lendo, a gente vem estudando, tá bom? E eu quero compartilhar isso com vocês, é isso aí, tá? Olha bem, nós, números, por exemplo, o número 7, né? É um número representativo na construção do livro do Apocalipse. É um número que ele representa muito na construção aqui do livro do Apocalipse, né? Como a gente sabe mesmo que o 7, né? Eu digo que, como alguns irmãos conhecem, que o 7 é um número especial, é um número de perfeição de Deus, né? Eu digo que é o número da perfeição de Deus, número 7. Mas não é só isso, tem muito mais coisas, tá bom? Então vamos lá, o 7 é muito representativo na construção do Apocalipse, onde encontramos referências como as 7 igrejas, 7 estrelas, 7 espíritos, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças e assim por diante. Você viu como não encontramos, não é verdade? Pois basicamente o número 7 no Apocalipse representa a totalidade, algo completo, né? O número 7, como eu acabei de citar, basicamente o número 7 no Apocalipse representa a totalidade, né? Que é algo completo, é algo que já preencheu. Então, sendo assim, uma boa explicação sobre o porquê das 7 igrejas, o porquê que é isso que nós estamos falando, por que 7 igrejas? Então, a indicação de que o livro é atual para todas as igrejas de todas as épocas. Então, aí já está declarado. É um livro onde está completo, né? O não está completo. Sendo assim, uma boa explicação sobre o porquê de 7 igrejas é a indicação de que o livro é atual para todas as igrejas de todas as épocas, porém, sem desconsiderar que as 7 igrejas descritas são as
destinatárias primárias. Essas igrejas aqui, elas são as primeiras, né? A destinatária primárias, que foram a primeira, né, aonde ali recebeu a carta. Então, é importante dizer que na Ásia Menor existia outras igrejas, tá? Essas foram separadas aí por nosso Senhor Jesus Cristo, mas já existia outras igrejas, como por exemplo a igreja de Colosso, que nos leva, né? Isto nos leva a outra pergunta: qual foi o critério de escolha das 7 igrejas? Qual foi? Qual é o critério de escolha das 7 igrejas? Aí já nos leva a mais essa pergunta. Também são coisas que a gente está falando que dá para você parar um pouquinho e meditar. Para esta pergunta, definitivamente não existe uma resposta conclusiva. Não existe uma resposta conclusiva, assim que já conclui. Uma explicação utilizada por alguns estudiosos é que as 7 igrejas escolhidas estavam próximas uma das outras, no máximo 55 quilômetros, né? E interligadas por boas estradas romanas, entendeu? Ela estava 55 quilômetros uma das outras, estavam interligadas pelas estradas romanas ali daquela época, né? Como muitos, né, já estudaram e já falaram sobre isso, né? Que as estradas romanas naquela época era o que dava acesso, o que facilitaria a troca de correspondência. Né, aquelas estradas ali, uma interligada, dava assim o acesso de correspondência. Então, isso é importante. Outro fato interessante é que em todas essas cidades existia uma corte romana. Todas essas cidades existia uma corte romana, o que naquela época representavam grandes problemas para os cristãos. Aí já dava problema para os cristãos. Ali, como tinha, né, aquela corte romana, né, naquela época tinha que ter. Então, ali já causava um problema para os cristãos, né, que queria, né, liberdade, mas era complicado. Então, inclusive em Éfeso, Esmirna e Pérgamo, havia templo onde era celebrado o culto ao imperador. Tá? Esmirna e Pérgamo, havia templos onde era celebrado o culto ao imperador. Ele era tido como um deus, ele queria a adoração. E nesses 2 lugares, em Esmirna e Pérgamo, havia templo onde era celebrado o culto ao imperador. Então, tinham ali uma grande dificuldade, né? Os cristãos sofriam porque eles não baixavam a cabeça para adorar outros deuses, a não ser o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vejam que é de grande importância os irmãos. Tem muito. O que eu quero dizer com isso, irmãos, das 7 igrejas e por que as 7 igrejas, aqui o Espírito Santo de Deus põe no meu coração, junto com os irmãos que já estudam, que já buscam, a nossa geração, né? Geração de jovens, geração de garotas, de garotos, de homens, de mulheres, que tem uma grande influência com a tecnologia muito avançada. Eu fico muito feliz de ver jovens e pessoas compromissadas com as Escrituras Sagradas, não só as Escrituras, mas sua vida com Cristo, intimidade com o Senhor Jesus, sentindo dentro de si a palavra de Deus, vivendo, obedecendo, né, dando testemunho, orando e fazendo sua vida de consagração ao Senhor e recebendo também essas bênçãos, essas revelações escritas que fica para nós. Então, nós estamos na geração. Eu faço um apelo aos meus irmãos teólogos, doutores, em nome de Jesus, vamos nos unir, não fiquem brigando, discutam sim, é bom debate sim, mas vocês sabem que lá, quando nós encontrar com o Senhor, não vai ter nada disso, e cada um vai dobrar o seu joelho perante Ele, e nós queremos deixar um legado, se Jesus não voltar nessa era, para que essa juventude, para que muitos aprendam, e estão aprendendo sim, que eu sei, mas ainda é pouco, muita guerra, muita confusão, muita briga, muita contenda. Então, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, vamos nos unir. Aqui é um recado, é um apelo
E um incentivo também a vocês pesquisarem, a vocês estudarem, para que a gente possa estar pronto, porque está por vir sim, tá? E tem muita gente aí discutindo, debatendo e fazendo muita coisa e querendo abater a fé também dos outros. Então não deixe ninguém abater a sua fé, creia em Jesus Cristo, porque Ele é eterno, Ele é o nosso Salvador, não tem outro nome maior que o nome dele que possa nos salvar. Eu agradeço a Deus pela vida de vocês, o tempo de vocês, em nome de Jesus, tá bom? Ouça esse vídeo um pouquinho, tira um tempinho para que você ouça, né? Põe um fone de ouvido aí, de repente a gente não tem tempo, é muito rápido, tá bom? Para que a gente possa, assim, aprender, buscar em pessoas que ensinem, que tenham aí essa eloquência dada por Deus verdadeiramente, tá bom? Que não pense só no dinheiro, mas pense sim no reino dos céus, no crescimento, para a glória do Senhor, tá bom? Então Deus abençoe a vida de vocês, muito obrigado, fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e até um próximo vídeo, porque as 7 igrejas da Ásia, né? Número 7, aí vocês vão ver o vídeo, tudo que foi falado aqui, aí isso é pouquinho, isso é só o comecinho, tá? Não é nada grande, é só mesmo para que a gente abra a memória e comece a pensar e refletir que Jesus Cristo ele deixou grandes sinais para nós, tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês e até o próximo vídeo em nome de Jesus. Fiquem na paz do Senhor. Que Deus abençoe vocês.